Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, certo? Demonstrações contábeis, demonstrações financeiras. Hoje nós vamos adotar essas duas expressões como expressões sinônimas, certo? E tudo isso no âmbito da unidade 6 aí, na qual a gente está, nós estamos nos propondo, né, a falar sobre a análise financeira das empresas. E essa análise financeira, basicamente, ela vai ser feita por intermédio das demonstrações contábeis, certo? As demonstrações contábeis, elas vão servir para isso, justamente para que os usuários da contabilidade eles possam ter acesso às informações das empresas nas quais eles desejam investir ou que eles tenham algum interesse, certo? Por exemplo, o governo tem interesse na arrecadação, nas questões fiscais, o cliente tem interesse em saber acerca da continuidade da empresa, o investidor em potencial tem interesse em saber como que anda o desempenho financeiro da empresa, certo? A situação financeira, a situação patrimonial da entidade. Então, por todos esses motivos, as demonstrações financeiras elas exercem um importante papel aí no âmbito da análise financeira das empresas, certo? O pessoal, aos poucos o pessoal vão chegando e eu vou começar aqui já introduzindo a temática da aula de hoje, tá? E aí, como é de costume, eu coloquei aqui a nossa parte da aula motivacional antes de iniciarmos propriamente a disciplina, certo? Então, né, na aula de hoje, na verdade, é meio que uma lenda aqui, né? Que dizia que duas crianças estavam brincando, né? Num lago congelado e, de repente, abriu-se uma fissura no chão e do buraco que surgiu ali, uma das crianças caiu dentro daquele buraco e não conseguia sair, certo? E naquela situação desesperadora, o coleguinha que estava brincando com ele pegou uma pedra e começou a socar no chão, né, para tentar quebrar aquele gelo, né, muito espesso. E ele bateu até que ele conseguiu rachar aquele gelo, abriu um buraco e conseguiu retirar o colega dele de lá. Né? Quando os bombeiros chegaram e viram a cena do local, a espessura do gelo e como a criança conseguiu quebrar aquele gelo, eles ficaram abismados, né? Porque aquilo era praticamente impossível de acontecer, era humanamente impossível conseguir quebrar um gelo daquela espessura somente com uma pedra, certo? E aí, naquele momento né, de dúvida, de repente surgiu um senhor e ele disse o seguinte: não, ele conseguiu porque não tinha ninguém para dizer para ele que era impossível ele conseguir, por isso que ele conseguiu. Então, a mensagem da aula de hoje, né, nessa parte motivacional que eu sempre gosto de inserir, é que muitas vezes o impossível é possível desde que nós tenhamos confiança, né, e fé de que aquilo é possível, certo? A mudança do mundo, ela inicia-se primeiramente na mudança interna de cada um, na, na transformação pessoal de cada um de nós, certo? Como já dizia Gandhi, né, é, faça em você a mudança que você quer ver no mundo, certo? Então, vindo aqui uma frase aqui do Norman Vincent, né, que o pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo, certo? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, tá? Somente nesse contexto de crise, de, de turbulência que a gente está vivendo, né, em todos os setores, economia, política, saúde, e aí, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, manter o foco, tá? Perseverar nos estudos aí, galera. Vamos pegar firme aí, porque essa situação vai passar. E aí, o mercado, vocês sabem, né? Funciona para quem está melhor preparado, tá? É seleção natural. Quem estiver melhor preparado vai conseguir as melhores oportunidades. E é para isso que a gente está aqui, é para se preparar, para se capacitar, para conseguir alcançar os melhores lugares aí no mercado, tá? Vamos continuar aqui e vamos começar a nossa aula. Agora falando da matéria propriamente dita, né? Os objetivos da aula de hoje, galera. Então hoje nós vamos descrever das principais demonstrações contábeis, tá? Aí eu estou utilizando aqui em alguns momentos a abreviação DC, tá? E essa abreviação DC significa demonstração contábil, tá? O segundo objetivo é entender a importância do CPC 26, tá?
na normatização da apresentação das demonstrações contábeis e compará-lo com a legislação societária. Hoje nós convivemos com dois instrumentos normativos, tá, para lidar com a questão de como devem ser apresentadas as demonstrações contábeis. E aí a gente, ora, trata da Lei 6.404/76, né, que basicamente é o nosso guia de legislação societária acerca de contabilidade. E junto com ele a gente tem também o CPC 26, né, emitido aí pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? E nesse processo de convergência aí vai tratar também sobre como que deve ocorrer essa apresentação das demonstrações contábeis, certo? Então, a gente acaba trabalhando com essas duas estruturas normativas para poder chegar, né, a um formato adequado para a apresentação dessas demonstrações contábeis. E aí, nosso terceiro objetivo é compreender, né, o balanço patrimonial e os principais componentes desse balanço patrimonial. Se tiver algum problema com o áudio, pessoal, vocês podem me responder, me encaminhar aí no chat aí que eu vou olhar, tá? Mas dando continuidade, então é compreender o balanço patrimonial e seus principais componentes, tá? Entender como é que funciona essa estrutura do balanço patrimonial, o que é ativo, o que é passivo, algo que vocês até já estão um pouco carecas de saberem, mas é sempre importante, né, tratar desses temas para poder facilitar o entendimento aí no decorrer da disciplina, certo? Analisar a estrutura e os componentes da DRE, da DMPL, da DFC e das notas explicativas. Eu tomei a liberdade de colocar aqui por sigla, mas, bom, DRE, como vocês sabem, é a demonstração de resultado do exercício, a DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, e as notas explicativas aí que vêm para complementar as informações contábeis aí, né? Complementando as demonstrações contábeis aí, mas não só complementando, mas também fazendo parte do conjunto completo das demonstrações contábeis, certo? Então, preliminarmente, quais são os objetivos aí do CPC 26, tá? Basicamente, o CPC 26 ele tem como objetivo definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis. Então, ele vai funcionar como um guia mesmo, tá? Como uma bíblia para aqueles profissionais, né, os contadores, que vão trabalhar nessa parte de apresentação das demonstrações contábeis, tá? Como vocês devem se lembrar, a contabilidade ela se utiliza de 4 técnicas, certo? A escrituração, certo? Débito e crédito, tá? Fazer o registro das operações realizadas aí no patrimônio da entidade, que afetam o patrimônio da entidade. Então, para isso a gente vai utilizar basicamente da técnica de escrituração. Além da técnica de escrituração, a gente tem as demonstrações contábeis, tá? Que basicamente é esse processo de elaboração, tá? Juntar todo esse processo de escrituração e vai gerar um produto. O produto dessa escrituração vão ser as demonstrações contábeis, que basicamente vão sintetizar todas as informações acerca das operações que foram realizadas pela entidade, tá? Além disso, nós temos também a análise das demonstrações, que basicamente é o que nós vamos tratar aqui nessa unidade 6 sobre a análise financeira da empresa, tá? Então, vamos analisar aí índices de liquidez, índices de rentabilidade, tá? O nível de alavancagem da empresa. Basicamente, essa unidade ela vai ser dedicada a essa análise, tá? E, além disso, a gente tem também a quarta e última técnica, que é a auditoria, tá? Então, com isso a gente chega às 4 técnicas que são utilizadas aí pela contabilidade. Na aula de hoje a gente vai ficar mais focado na parte de demonstrações contábeis, tá? Essa vai ser a técnica na qual nós iremos nos debruçar na aula de hoje. Além disso, né, o segundo objetivo do CPC 26, né, é estabelecer os requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. Então, esse CPC 26 ele vai explicar quais são as diretrizes, tá? Quais são as normas gerais que devem ser adotadas para a elaboração e apresentação dessas demonstrações contábeis, qual que é a estrutura que deve seguir cada demonstrativo, tá? De que lado tem que ficar ativo, de que lado tem que ficar passivo, qual que é a sequência lógica do encadeamento dessas demonstrações, o quadro dessas demonstrações, tá? Qual que é o conteúdo que deve conter em cada uma dessas demonstrações, né? Sempre para não perder de vista, né, o objetivo, né, da contabilidade, né, que é
fornecer informações úteis ali aos seus usuários, certo? E aí é sempre importante, né, seguir essa padronização. Como vocês, né, já devem ter estudado, né? A gente seguiu um processo aí de convergência das demonstrações contábeis, e esse processo de convergência nos levou aí à edição dos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? O CPC 26 está em linha com isso, né? Tentando padronizar essas demonstrações contábeis, o formato de apresentação delas. Foi elaborado esse CPC, já, esse pronunciamento técnico, justamente para isso, para tentar uniformizar o formato das demonstrações contábeis, não só aqui no Brasil, mas como no mundo como um todo. Tá? Isso favorece bastante a característica qualitativa, né, de melhoria da comparabilidade, tá? Para poder se comparar demonstrações contábeis de uma mesma entidade, tá? Em diferentes períodos de tempo. E comparar também essas demonstrações contábeis de diferentes entidades, tá? É necessário que elas sigam um padrão. E esse padrão, né, é obtido mediante a utilização dessas normas técnicas aí que são expedidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Conformidade com as normas internacionais. Tá? E qual que é o alcance desse CPC 26? Tá? Ele deve ser aplicado em todas as demonstrações contábeis elaboradas e apresentadas de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, vocês podem aí, já de cara perceber que o escopo de abrangência aí desse CPC é demasiadamente vasto. Tá? Então, todas as demonstrações contábeis elas vão estar submetidas, tá, aos ditames aí do CPC 26. Tá? Então, um pronunciamento técnico é bastante importante, porque vai lidar com todas essas questões aí de apresentação das demonstrações. A única exceção aí que vai escapar, né, ao escopo do CPC 26 vai ser as demonstrações contábeis intermediárias condensadas, tá? Porque elas já são objeto de um pronunciamento técnico específico, que é o CPC 21, tá? Então, tanto as demonstrações individuais como as consolidadas, tá? Elas já estão aí abarcadas no bojo do CPC 26. E a única exceção vai ser essa daí, que são as demonstrações contábeis intermediárias, tá? E condensadas. Somente essas. Continuidade. Pessoal, qualquer dúvida aí, vocês podem encaminhar no chat aí. Eu vou dando continuidade aqui à nossa aula, tá? Bom, e qual que é a finalidade das demonstrações contábeis, tá? De acordo com o pronunciamento técnico objeto aí da aula de hoje. Basicamente, representar de forma estruturada a posição patrimonial e financeira, o desempenho da entidade e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisão. Bem, pessoal, se vocês se recordarem lá do CPC 00, né, a estrutura conceitual, lá fala que a contabilidade ela não deve preparar demonstrações, né, financeiras, os relatórios contábeis, né, de propósito geral, eles não devem ser preparados, elaborados para um público específico, tá? Devem ser preparadas para um público geral, tá? Então, as pessoas que tiverem necessidade de informações adicionais, elas vão ter que, né, de certa forma, se virar, tá? Porque não é papel da contabilidade elaborar, né? Porque a informação ela tem um custo, tá? E o custo de geração da informação ele deve ser levado em consideração. Então, o profissional de contabilidade, ciente do custo da informação, ele vai preparar aquela informação de forma que ela seja útil a uma generalidade de pessoas, tá? Um grupo maior de pessoas, tá? E não tentar privilegiar um grupo específico que deseja informações, de certa forma, mais específicas, tá? Então, seguindo então essa linha aí do CPC 00, então as demonstrações contábeis elas não vão ser preparadas para um público específico, mas sim para uma generalidade de pessoas, tá? Além disso, né, como é que vai funcionar isso, né? O que essas demonstrações são essas demonstrações contábeis? Elas são representações escrituradas, tá? De como que está a situação patrimonial, a situação financeira da empresa, tá? Patrimonial e financeira, a gente vai acompanhar isso basicamente no nosso balanço patrimonial. Quando gerado o balanço patrimonial, aí seria a demonstração contábil mais famosa, né, da contabilidade. Além disso, a gente tem também o desempenho que vai ser mensurado, né, basicamente principalmente, né, pela demonstração de resultado do exercício, tá? Enquanto que os fluxos de caixa, né,
vão ser expostos principalmente na demonstração de fluxo de caixa, tá? Que inclusive é objeto de um pronunciamento técnico próprio, né? Que é o CPC 03, né? Além disso, a gente tem também a DVA, né? Que é a demonstração do valor adicionado, que também é objeto de um pronunciamento específico, que é o CPC 09, tá? E ela vai ser, né, de certa forma, menos tratada no CPC 26, tendo em vista justamente isso. Já tem um pronunciamento técnico específico, no qual as normas são evidenciadas de forma mais pormenorizada para facilitar, né, o serviço do pessoal de contabilidade, certo? Continuando, a outra finalidade, né, para essas demonstrações contábeis é apresentar os resultados da atuação da administração. Tá? Então, a contabilidade ela funciona como um mecanismo de controle. A gente estava falando sobre controle na aula passada, né? E o que é o controle? O controle é verificar, né, monitorar se a gestão ela está funcionando da forma que se esperava, tá? Da forma que tinha sido planejado. Tá? Então, a gente não basta só planejar, a gente tem que acompanhar para verificar se aquilo está ocorrendo da forma como foi planejado. Tá? Então, a contabilidade ela vai funcionar como essa espécie de controle. Tá? A gente esperava, por exemplo, que a rentabilidade fosse de X mais um. E aí foi identificado que, na verdade, a rentabilidade da empresa foi de X menos um. Tá? Então, isso aí vai identificar um problema. Tá? E esse problema ele vai ter que ser sanado. E aí, para sanar esse problema, né, vai ser necessário verificar quais são as medidas que devem ser adotadas. Tá? E isso é feito por meio do controle. E aí a contabilidade, nesse sentido, aí vai funcionar como uma importante ferramenta de controle. Tá? Na medida em que ela vai mensurar, né, o desempenho da entidade aí no aspecto financeiro para poder verificar se tudo está saindo como planejado ou não, tá? Para poder verificar se vai ser necessário a adoção dessas medidas, né, de correção para, né, retomar, né, corrigir esse desvio que foi tido aí no desempenho da entidade. Continuar. Bem, e qual que é o conjunto, o que é esse conjunto completo de demonstrações contábeis, tá? Porque o CPC 26, ele fala lá, ele trata dessa expressão, né? Conjunto completo de demonstrações contábeis. Mas, afinal de contas, o que é um conjunto completo das demonstrações contábeis? O conjunto completo das demonstrações contábeis seria ali que o conjunto, né, de demonstrações ali que comporia, tá, esse bojo de demonstrações ali que seriam necessariamente divulgadas pelas entidades. Tá? Além do CPC 26, a própria Lei 6.404 já tem também um conjunto também, né, de demonstrações contábeis que deveriam ser necessariamente divulgadas pela entidade. Tá? E aí lá ele trata de diversas demonstrações, fala do balanço patrimonial também, tá? Vou aproveitar até a oportunidade para fazer esse cotejo, tá? Entre o que tem aqui no CPC 26 e o que tem na Lei 6.404 para que, né, futuramente, né, vocês, por exemplo, numa cobrança em prova, em algum certame aí que vocês participem, em alguma prova de suficiência, vocês já estejam aí cientes de quais são as diferenças, tá? Porque tem diferença entre o que está previsto na Lei 6.404 e o que está sendo previsto aqui no CPC 26, tá? Então, vou falar do que está igual e o que está diferente, tá? Balanço patrimonial é obrigatório tanto pela Lei 6.404, a Lei das SAs, quanto pelo CPC 26, tá? A demonstração de resultado do exercício do mesmo modo também. A demonstração do resultado abrangente é uma demonstração obrigatória, seguindo os moldes do CPC 26. No entanto, ela não está prevista na Lei 6.404. Tá? Então, a primeira ressalva que eu faço aqui no cotejo entre as duas estruturas normativas é essa, tá, pessoal? A demonstração de resultado abrangente está prevista somente no CPC 26. A demonstração das mutações do patrimônio líquido ela só está prevista aqui no CPC 26, tá? Na Lei 6.404, o que está previsto? Está previsto que é para ser divulgado, na verdade, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, tá? Só que aí tem um parágrafo lá na própria lei, no artigo que fala dessas demonstrações contábeis, que fala que ela pode ser substituída, tá? A DLPA, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ela pode ser substituída pela demonstração de mutação do patrimônio líquido, tá?
E, então, basicamente, não há uma retirada, então, da DLPA, tá? Então, a DLPA ela ainda continua necessária, só que aí o que há dispensa é que ela pode ser incluída no bojo da DMPL, tá? Vocês conhecem as demonstrações contábeis até, de certa forma, com grande propriedade, então vocês devem saber que a demonstração de mutações do patrimônio líquido ela de certo modo, superior, tá? Ela cobre um escopo de informações maior do que a demonstração de lucro e prejuízo acumulados, tá? Que seria basicamente uma única conta ali da demonstração de mutações do patrimônio líquido, tá? Da NPE. Além disso, tem-se a demonstração de fluxo de caixa, tá? Também é prevista também lá na Lei 6.404 e também aqui é reiterado no CPC 26. Há também a exigência da demonstração de valor adicionado, tá? A DVA, e das notas explicativas. Isso, as estruturas normativas, elas convergem, tá? Tanto uma quanto a outra exigem a divulgação das notas explicativas, da demonstração de valor adicionado e da demonstração de fluxo de caixa, tá? Vamos dar continuidade. Pessoal, vou avançando aqui. Se surgir qualquer dúvida, novamente eu reitero que vocês podem fazer questionamentos aí via o chat, tá? Dando continuidade, agora algumas as considerações gerais que estão previstas lá na estrutura do CPC 26, tá? As demonstrações contábeis, elas devem apresentar a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, tá? Novamente, só reiterando, tá? Porque no CPC 26, se vocês forem fazer a leitura lá dessa norma contábil, ela é bastante extensa ali, e ela, por vezes, ela acaba aqui repetindo a mesma coisa, tá? E aí, novamente, aqui ela reitera isso, que as demonstrações contábeis elas servem para isso, tá? Para representar o desempenho da entidade, tá? De uma forma estruturada que facilite a avaliação pelos analistas, pelos investidores, tá? Pelos usuários da contabilidade. Além disso, as demonstrações contábeis elas devem ser elaboradas com fundamento na premissa subjacente, né, da continuidade, a menos que a liquidação da entidade seja a intenção da administração. Vocês devem lembrar lá, essa premissa subjacente ela está prevista no CPC 00. Tá? Então, todas as demonstrações contábeis elas são elaboradas partindo da premissa de que a empresa ela pretende, né, continuar suas atividades ali durante um horizonte de tempo indeterminado, tá? Porque se for intenção da administração encerrar as atividades, liquidar os ativos da empresa, então as bases de mensuração elas vão ser alteradas, tá? Então, todas as demonstrações contábeis, via de regra, elas vão ser trabalhadas assim, partindo do pressuposto da continuidade, tá? Então, continuidade é isso, é que a empresa ela não vai fechar amanhã, tá? A empresa, a tendência é que ela busque, né, um horizonte de funcionamento aí que seja perene, tá? Então, não é para fechar a empresa num horizonte de tempo previsível, tá? Funcionamento a manutenção dessa sociedade empresária, ela é indeterminada, tá? Por tempo indeterminado. Dando continuidade aí, pessoal, as demonstrações contábeis, elas também devem ser elaboradas adotando-se o regime de competência, com a única exceção aí, que é a DFC, tá? Então, peço que vocês memorizem isso, tá? Não se esqueçam que as demonstrações contábeis, elas são elaboradas, tá? Partindo da premissa de que o regime a ser adotado, tá? O princípio adotado é o princípio da competência. Aí você deve lembrar que o regime de competência ela é diametralmente oposto ao regime de caixa, tá? Enquanto que o regime de competência prevê que o fato deve ser levado em consideração o fato gerador, então, independentemente do recebimento ou do pagamento, tá? Da entrada ou do desembolso, eu devo registrar aquela operação tendo em vista simplesmente a ocorrência do fato gerador, tá? Ocorreu o fato gerador, realizei a venda, independentemente do recebimento, eu devo registrar aquilo na contabilidade, tá? Em contraposição a isso, a gente tem um regime de caixa. No regime de caixa funciona da seguinte forma: se eu somente vou registrar aquilo, tá? Se houve a entrada ou a saída de recurso. Então, se não houve saída de recurso do caixa, ou se não houve entrada de recurso no caixa, eu não devo registrar aquela operação, tá? Então, a contabilidade, né, justamente tendo em vista se aproximar ao máximo aí da economia, tá? Tentar
cada vez mais se aproximar da essência sobre a forma, tá? Registrar o fato econômico, fato gerador, ela utiliza, ela adota para si aí o regime de competência. Tá? E aí a única ressalva, a única exceção que nós temos é justamente a demonstração de fluxo de caixa, que vai adotar o regime de caixa. Beleza? Então não se esqueçam disso. Nas demonstrações contábeis, devem ser apresentados separadamente cada classe material de itens semelhantes, materialidade e agregação. Tá? Então, como é que funciona isso, professor? Eu vou explicar para vocês. As demonstrações contábeis, elas vão ter diversos itens ali que vão compor aquele plano de contas ali a depender de cada entidade. Vocês já devem ter visto isso, né, em contabilidade introdutória. O plano de contas ele vai ser diferente para cada entidade, tá? Uma das características do plano de contas é a flexibilidade, tá? Ele vai ter que ser flexível para acompanhar as diferenças, né, de cada empresa. Então, cada empresa vai ter o seu plano de contas ali, a depender do ramo de atuação dela, tá? Por exemplo, a Embraer vai ter um plano de contas totalmente diferente de um posto de combustível ou da Petrobras, tá? Por que isso vai acontecer? Porque ela tem operações totalmente distintas, ela vai realizar operações distintas, ela vai possuir estoques distintos, justamente em decorrência das peculiaridades, tá, do setor em que ela atua. Então, isso vai fazer com que ela tenha um ciclo operacional diferente, ela tenha características aí distintas de outras entidades, certo? Então, com base nisso, tá, a gente vai levar em consideração que os itens que sejam semelhantes, tá? Semelhantes aí no sentido de que aquela operação ali é similar àquela outra operação. E aí essa similaridade dessas operações, elas tendo um volume que seja material, e aí vocês têm que lembrar que a materialidade é um aspecto da relevância, tá? E aí a gente tem que distinguir, tá? O que é material para uma empresa pode não ser material para outra, tá? A materialidade ela está relacionada com a própria entidade, tá? Por exemplo, às vezes R$ 1.000.000 vai ser material para uma determinada empresa e não vai ser material para outra empresa, por exemplo, a Petrobras da vida, tá? Então, o que é material para 1 milhão pode ser material para uma empresa comum, mas para a Petrobras 1 milhão pode não ser material, tá? Então, desculpa. A gente tem que levar em consideração isso, tá? Esse aspecto da materialidade no que tange a questão da relevância da informação. Continuando aí com as considerações gerais, outra observação que é feita é que não se deve compensar ativos e passivos ou receitas e despesas, a não ser que seja permitido ou exigido por algum pronunciamento técnico aí emitido pelo CPC, tá? Então, o que é isso? Se eu tenho lá, por exemplo, duplicatas a receber e duplicatas a pagar, eu não posso fazer o confrontamento daquilo ali e colocar lá, por exemplo, eu tenho R$ 80 mil de duplicatas a receber e 70 mil de duplicatas a pagar. Vou fazer aqui um cotejo entre as duas, vou colocar aqui que eu tenho 10 mil de duplicatas a receber. Isso vai estar errado, tá? Deve ser divulgado, tá? Registrado aquilo de forma separada, tá? Então, eu vou ter lá segregado, eu não vou poder fazer essa compensação, eu vou jogar ali os valores brutos, tá? A não ser que seja autorizado ou exigido aí por algum pronunciamento técnico essa compensação, certo? Prosseguindo aí, pessoal. Os ganhos e perdas em grupo de transações semelhantes devem ser apresentados em base líquida, tá? Então, se for aquele único item ali, a gente considera que aqueles itens ali, eles representem operações que são similares ali, a gente classifica aquilo tudo em um único item ali na demonstração contábil. Aí sim, nesse caso, eu vou ter que fazer essa compensação para poder apresentar aquilo numa base líquida, tá? Agora, do contrário, não, certo? Se eu estou trabalhando dentro de um único item, por exemplo, caixa, todas as operações ali que ocorrerem dentro do caixa, né, entradas e saídas, eu vou fazer essa comparação, esse cotejo, e aí no final eu vou colocar aquilo ali numa base líquida, certo? Além disso, as demonstrações contábeis elas devem ser apresentadas pelo menos anualmente. Isso aqui é o princípio da periodicidade, tá? Então, tem um período de tempo no qual as demonstrações contábeis devem ser divulgadas. E aí eu peço para vocês que tenham atenção que é pelo menos anualmente, tá? Então, pode ser em períodos mais curtos, tá? Empresa que publica, por exemplo, trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente, não tem problema. O que se exige é que seja pelo menos anualmente, certo? Além disso,
a divulgação de informação comparativa do período anterior para todos os montantes apresentados no ano corrente, a não ser que seja exigido ou permitido de outra forma por outro CPC, tá? Então, o que é importante, né? Isso aqui está totalmente relacionado com a característica da comparabilidade, tá? Característica qualitativa de melhoria lá, prevista no nosso CPC 00, né? Lá fala que a informação ela tem que permitir comparabilidade, tá? Comparabilidade no sentido de que eu posso comparar aquela informação contábil, tá? De um período para outro da mesma entidade, tá? Ou de entidades distintas, tá? No mesmo período. Então, para que essa informação do período anterior? Essa informação do período anterior é justamente para poder verificar a questão do valor confirmatório e preditivo da informação, tá? Às vezes aquela informação ali, eu tenho aquela informação anterior, e aí que eu fiz alguma estimativa com aquela informação anterior de qual seria o desempenho financeiro da empresa para o período subsequente. E aí, olhando para aquela informação anterior, eu tenho valor preditivo, tá? Ela permitiu com que eu pudesse estimar qual seria o desempenho financeiro da empresa para o período subsequente. E aí ela tem valor confirmatório, se eu peguei e verifiquei o valor do ano corrente, e aí o valor desse ano corrente realmente confirmou as minhas expectativas e foi aquilo mesmo que eu tinha estimado, tá? Ou pelo menos algo próximo daquilo, certo? E a consistência de apresentação, tá? Eu não posso ficar a todo momento, tá? Alterando as bases de mensuração, a todo momento mudando as políticas contábeis, fazendo alteração da forma de estimativa, modificação do modo de estimativa, tá? Dos itens do ativo, dos itens do passivo. Então, tudo isso é importante para que mantenha a característica da consistência, tá? Atendida na elaboração e apresentação dessas demonstrações contábeis. Agora a gente vai começar a falar sobre o balanço patrimonial e o que acontece com relação ao balanço patrimonial, momento de curiosidade. Nas demonstrações internacionais, tá? No processo de convergência, foi proposta a alteração do nome do balanço patrimonial, pessoal. Então, a proposta que se teve foi de alterar o nome, em vez de balanço patrimonial, temos uma demonstração do resultado financeiro, tá? Essa proposta aí não pegou, tá? Não rolou, o pessoal não gostou, e preferiu manter a nomenclatura clássica aí, né? Já consagrada aí ao longo dos anos, que é balanço patrimonial aí, que todo mundo conhece, né? Até quem não é da contabilidade já ouviu pelo menos falar do balanço patrimonial. E essa aí que é uma das mais importantes, tá? Demonstrações contábeis. Aproveitando o ensejo para falar de importância de demonstração contábil, eu preciso pontuar para vocês o seguinte. Nós temos diversas demonstrações contábeis, tá? E aí, será que tem uma demonstração contábil que é mais importante que a outra? Será que o balanço patrimonial é mais importante que a DVA? É mais importante que a DNPL, que a DFC? Então, pessoal, o CPC 26 ele fala o seguinte, fala que as demonstrações contábeis elas devem ser divulgadas com igualdade de importância, tá? Então, eu não posso prestigiar uma demonstração contábil em detrimento das outras, tá? Então, por mais que no cotidiano nós utilizemos mais o balanço patrimonial, a DRE, nós nunca podemos perder de vista que, as outras demonstrações contábeis também são importantes. Então, né, todas as demonstrações contábeis elas têm uma importância, elas têm uma relevância para os usuários, tá? E justamente por isso eu não posso privilegiar uma única delas em detrimento das demais, tá? Então, em que pese o balanço patrimonial seja uma demonstração de extrema importância, ela não é uma demonstração mais importante que as demais, tá? Então, dando continuidade, tá? Antes de falar de balanço patrimonial, o que é necessário? É necessário falar dos componentes, né, do balanço patrimonial, dos componentes ali. Só que isso eu vou preferir deixar para a próxima aula, tá? Para o próximo bloco de aula. Eu acho que vai ficar melhor, vai ficar completo aqui, para não cortar o raciocínio, tá? Se eu começar a tratar disso aqui agora, provavelmente vai prejudicar o vídeo, tá? E aí vai ficar menos inteligível. Então, para prestigiar a inteligibilidade da aula, tá? A continuidade, o encadeamento das ideias, eu vou deixar para tratar
dos componentes patrimoniais no próximo vídeo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma ponderação, alguma observação para fazer, esse aqui é o momento, podem falar aí no chat, tá? Estou vendo, pessoal, que alguém está com dificuldade para acessar a aula, funcionou o link. Se vocês puderem confirmar para mim se funcionou o link bonitinho, eu agradeço, pessoal. Funcionou bonitinho aí o link, né? O áudio está bacana. Beleza, obrigado, Igor, por confirmar aí. Pessoal, então eu vou encerrar aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer ponderação, vocês podem chamar lá no WhatsApp. E aí, às 20 horas, a gente retorna para o segundo bloco de aula, tá? Acho que por enquanto é só. Valeu, obrigadão, hein?